Eu não quero acabar com a tua infância, mas já acabando, Piratas do Caribe é um filme que me tira na cara dura em várias partes, aqui várias. Hoje eu vim preparado para desmascarar com provas históricas e científicas que muita coisa ali estava errada. Você tá preparado para isso? Então bora que esse quadro novo tá no capricho, vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui! Piratas do Caribe foi uma franquia que arrastou uma multidão de fãs imediatamente. Também puderam, né, galera? Tinha ação, tinha comédia das boas e o principal, tinha o Johnny Depp, sensacional no papel de Jack Sparrow. Surreal o que esse cara fez pra esse personagem, pra essa franquia, entende? Tipo, ele é o core da franquia. Tanto que já faz 20 anos que o filme foi lançado e até hoje a gente lembra com carinho e reassiste quantas vezes der. Não é assim com você também? Então bora mergulhar mais uma vez nessa aventura dos Sete Mares, mas dessa vez vamos olhar de um jeito racional. Vamos descobrir tudo o que o roteiro facilitou. Todas as mentiras descaradas que o filme contou pra gente. Topa esse desafio, acho que vai ser legal isso. Eu vou provar todos os pontos com argumentos da ciência, história e arqueologia. Afinal de contas, aqui é um canal nerdístico raiz. A gente tem que usar tudo isso, concorda? Então antes de começar, já vai colocando aqui embaixo algum filme, alguma obra que você gostaria que a gente trouxesse aqui nesse quadro, fato ou ficção, pra gente desmembrar e ver tudo que é mentira ali dentro ou que é verdade. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo vamos estabelecer o conceito de pirata, porque o filme faz parecer que os piratas só existiam naquela época do filme, que é o século XVII, mas o conceito de pirataria é muito mais antigo, muito mais abrangente que isso. Desde que o mundo é mundo, sempre existiram piratas, e os piratas não eram necessariamente aqueles caras mal encarados lá, que estavam em navios, né, que embarcavam em navios e saqueavam os tesouros. Pode ser isso também, mas não é só isso, entende? Desde a antiguidade, os piratas roubavam coisas, ou iam atrás de vingança, né, ou tomar o poder de algum lugar. O que eu quero dizer é que piratas não eram aqueles caras que só iam pra roubar ouro, entende? Eles eram vários tipos de foras da lei. Os arqueólogos já provaram que durante a história existiram uma infinidade de modelos de piratas, inclusive mulheres. Os piratas agiram no mundo desde a Grécia Antiga, na Mesopotâmia, Egito, na América do Sul, até hoje. E eles não roubavam só pelo mar, mas também nas estradas, nas florestas, etc. Bom, a gente definiu o conceito, então agora bora pro filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme começa no passado, num navio da marinha, quando Elizabeth ainda era uma criança. Ela cantava uma canção pirata e o Sr. Gibbs veio logo repreender ela, dizendo que cantar música de pirata ia atrair azar. Isso é um lance plausível, historicamente falando. Desde que o Ocidente começou a se aventurar em mar aberto, foram criadas uma série de superstições. Claro que o fato de cantar uma música pirata fosse atrair um navio pirata para atacar, nunca foi um fato comprovado. Mas na sequência, o Sr. Gibbs também disse que ter uma mulher a bordo do navio também não trazia sorte, mesmo ela sendo uma criança. E onde está o sentido disso? Só a presença das mulheres era suficiente para trazer mais sorte? De onde que saiu isso? Vamos lá com um exemplo, ok? 200 anos antes da época do filme, já tinham documentos históricos mostrando a insatisfação dos comandantes de navios quando tinham mulheres nas embarcações. E olha que eu nem tô falando de navio pirata em si, eu tô falando de navios em geral. Há muitos séculos a galera já tinha observado que sempre que tinha mulheres a bordo, os marujos ficavam distraídos, impulsivos. Isso poderia gerar brigas entre os marujos, falta de atenção nas tarefas. Quem sabe até um desastre podia acontecer, porque os trabalhadores estavam fora dos postos atrás de rabo de saia. Por isso que foi gerada a suspeição de que mulher no navio dá azar. Claro, não é má sorte de verdade, como eles falam no filme. Essa lenda surgiu pelo fato do navio ficar meio caótico quando elas estão a bordo. Você entendeu, né? Em seguida, um mequetrefezinho aparece, a deriva desmaiado em cima de uma placa de madeira. E logo eles veem que bem próximo tinha um navio em chamas. O que aconteceu? O Norton olha para o incêndio e diz que deveria ser o paiol de pólvora, que navios mercantes são muito bem armados. Quer dizer que era um navio que tinha um carregamento de pólvora. Agora pensa comigo, uma criança conseguir sobreviver a uma explosão já é difícil. Daí, ou ele caiu desmaiado justamente em cima da placa de madeira e saiu flutuando, ou ele nadou até a placa e desmaiou em cima dela. A sorte de ter caído em cima de uma placa a gente pode descartar, já que ele não tinha nenhum ferimento, né? E no mínimo ele teria que ter alguma coisa bem machucada ali, porque a explosão foi imensa. Ele teria sido lançado com muita violência em cima da placa. Agora vamos pensar friamente, ok? Um barril padrão, no estilo francês, que era usado naquela época para transportar pólvora, tinha capacidade de mais ou menos 225 litros. Enchendo um barril desse de pólvora, dá por volta de 380 quilos de explosivo. A explosão desse barril de pólvora é equivalente a ser atingido por uma bola de ferro de 1 tonelada a quase 500 metros por segundo. É brutal, né? Mas preste atenção, eu calculei um barril e não um carregamento todo com vários barris de pólvora. Agora eu te pergunto, com esses fatos,
Quais as chances de um garotinho sobreviver a essa explosão? Vamos lá, ele estava embarcado no navio que tinha 2 mastros principais. Dá pra ver direitinho na imagem dele pegando fogo, né? Então a gente pode considerar que esse navio media mais ou menos uns 80 e poucos metros. Essa seria a maior distância possível entre o garoto e o carregamento de pólvora. Não tem como ser mais do que isso. Por uma explosão desse tamanho, 80 metros de distância não é nada. E por mais distante que o garoto estivesse dali, ele era uma criança e ia sofrer muitos danos, bem diferente do que o filme mostrou. E ele foi resgatado sem nenhum arranhão. Logo depois, Elizabeth viu o Pérola Negra, aquele navio pirata imenso. E isso, eu sinto dizer, não tem muito fundamento na realidade. Os grandes navios, eles pertenciam a grandes piratas, né, como foi o caso do Barba Negra. Mas o mais comum mesmo era que os piratas tivessem barcos menores, por um motivo muito prático. Os barcos menores são mais rápidos, então eles tinham mais eficiência para fugir. E os barcos menores também poderiam navegar em águas rasas, né, que é perfeito para fazer roubos rápidos. Outra coisa é a famosa bandeira pirata com a caveira. Hollywood fez a gente acreditar que todo navio pirata levava essa bandeira. E quando ela era mostrada, era sinal de que o terror ia começar. Mas não é bem assim, galera. Essa bandeira preta com a caveira até existiu. E ela tem até um nome, Jolly Roger. Mas o significado dela era diferente. Para começar, os historiadores sugerem que a origem dessa bandeira de caveira começou com grupos que nem eram piratas. E esse símbolo pendurado no mastro servia para indicar que tinha alguma doença entre a tripulação. Outra informação é que navios piratas tinham, mais comumente, bandeiras pretas com uma cruz branca ou bandeiras únicas, né? Que mostrassem de longe a origem daquele grupo. Mais pra frente, Elizabeth estava usando um espartilho no evento de nomeação do Comodoro Norrington. E ele mandou um chaveco nela enquanto ela estava lá com falta de ar. Nisso, acidentalmente, ela caiu lá em cima do forte. Calculando o tempo que ela demorou para bater na água, que foi 5 segundos, a gente pode considerar que ela caiu de 125 metros. Ela poderia sobreviver? Eu acho até imagino onde é que eu vou chegar, né? Mas vamos investigar isso agora. Bom, quem já pulou numa piscina e caiu de barriga deve saber como é que dói. Isso porque a gente pula geralmente da beira da piscina, quer dizer, no máximo 1 metro, entende? Essa dor acontece porque uma parte grande do corpo bate direto com a tensão superficial da água, né? O que é a tensão superficial? A tensão superficial é um fenômeno da ligação forte entre as moléculas de água, fazendo tipo uma camada de moléculas mais resistente na superfície. É por isso que os profissionais mergulham com os braços estendidos, né? Para as mãos romperem a tensão superficial e desorganizar as moléculas da água para o resto do corpo passar de boa. Agora vamos pensar nesse evento lá no filme. A atriz, a Keira Knightley, que interpreta a Elizabeth, ela mede 1,70 m de altura e pesa por volta de 50 kg. Bem magrinha. Uma pessoa com essas proporções, caindo em queda livre, tem contra ela a força da gravidade, a velocidade, mais a tensão superficial da água. Quer dizer que o impacto dessa queda de 125 metros de altura é muito, mas muito mais pesado do que se ela desse uma barrigada na piscina. A Elizabeth caiu de costas no mar. Quer dizer que a superfície que sofreu o primeiro impacto contra a tensão superficial era grande, as costas inteiras. A queda da Elizabeth na água equivale a uma porrada a 180 km por hora. E nessas condições, o mais provável é ela ter estourado o corpo todo na queda. Então, quando o Jack Sparrow resgatou ela com vida, foi mais uma mentira do filme. Depois, o Comodoro Norton cumprimentou o Jack Sparrow por ele ter salvo Elizabeth no mar. Aí ele viu a marca pirata que a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais fez no pulso do Jack. Essa companhia realmente existiu e marcava mesmo os piratas. Mas não no pulso, e sim no rosto, para que todo mundo visse logo quem era pirata. Seguindo o filme, o Jack tentou escapar dos guardas, mas acabou preso. E na mesma noite, o Pérola Negra chegou para invadir o Porto Real. E pela primeira vez, a gente viu o pirata Raggett com olho de vidro ou de madeira. Aí eu pergunto, olho falso mexe? Vamos lá, hoje em dia as próteses de olho são infinitamente mais bem desenvolvidas que no século XVII. Lógico, não precisa nem ser especialista para supor isso, ok. Então, partindo disso, a gente já imagina que o olho falso do Raggett era bem aleatório, né? E com certeza, sem toda a tecnologia para medir o buraco do olho e fazer uma prótese que encaixe totalmente certinha, como é feito hoje em dia, não tem como. Mas vale saber que as próteses de olho podem se mexer sim, mas depende de uma série de fatores. E os principais são a exatidão na fabricação da prótese e a preservação da musculatura do globo ocular. A qualidade da prótese e as medidas exatas que ela deveria ter não era uma preocupação na época. Olho falso era no máximo medido mais ou menos para caber no buraco e pronto. Além disso, por trás dos olhos a gente tem uma série de nervos e músculos que são responsáveis pelos movimentos dos nossos olhos. No caso de um pirata, provavelmente ele perdeu o olho no acidente ou numa luta. O olho pode ter sido arrancado direto ou ele passou por uma cirurgia bem precária para tirar o olho, correto? Nos dois casos, a probabilidade de ter danificado muitos músculos que movimentam os olhos é gigantesca. Sendo assim, quando o Raggett mexe o olho falso dele,
É engraçado, mas dificilmente seria real. Aproveitando o gancho sobre o assunto de olhos, vamos falar agora do tapa-olho. Você reparou que nesse filme não tem nenhum pirata com tapa-olho? Eu pelo menos não achei nenhum, não lembro. Já aproveita e me lembra aqui embaixo. Aí ficam as perguntas, os piratas usavam tapa-olho? Se sim, por que eles usavam? Era moda? Era para esconder a falta de um olho? Ou tinha alguma outra utilidade? A resposta é sim. Nos séculos 17 e 18, os piratas realmente usavam tapa-olho. Então o Disney deixou faltar um item essencial nesse figurino aí. Usar um tapa-olho podia ser para esconder que não tinha um olho ali embaixo? Até que podia, mas era muito raro. O que muita gente não sabe é que os piratas com 2 olhos também usavam tapa-olho. E não era porque era trend no momento, sabe? Não era dancinha TikTok. O tapa-olho tinha uma utilidade prática. Os piratas sempre estavam em movimento entre o convés do navio, aquela parte lá fica exposta ao sol. E toda hora eles iam para dentro do navio, sabe? Nos andares de baixo, nos porões e tal, muito mais escuro ali dentro, né? Então eles mantinham um olho livre e o outro tapado, para ter a visão melhor tanto lá em cima, que era muito mais claro, né? Quanto lá embaixo, que era muito mais escuro. Por que isso? Porque a pupila dos nossos olhos, né, essa bolinha preta aqui no meio, ela aumenta ou diminui para se adaptar à luminosidade do ambiente, para a gente enxergar melhor. Você já deve ter percebido, né? Quando você apaga a luz do seu quarto lá e fica tudo escuro, parece que tá tipo um breu. Aí depois de um tempinho você passa a enxergar melhor, começa a acostumar, começa a ver melhor. Isso é a tua pupila se adaptando, aumentando de tamanho para deixar a luz entrar, mesmo que for pouca luz. Ao contrário, né, quando você tá dormindo de boa no escurinho, sua mãe vai lá e acende a luz de repente, ou até abre a cortina, pô, você demora pra conseguir enxergar direito, né? Abrir a cortina, você faz isso, né? Os piratas, eles pulavam esse estágio de adaptação dos olhos, tendo sempre um olho com a pupila dilatada e o outro com a pupila contraída, né, escondida atrás do tapa-olho. Piratas do Caribe mentiu pra você, mostrando dezenas de piratas sem tapa-olho. Na vida real, alguns pelo menos iam usar isso. Bom, voltando pro filme. A Elizabeth foi capturada pela tripulação do Capitão Barbossa e a tripulação do Pérola Negra. Nisso, o Will ajudou o Jack a fugir da prisão e eles protagonizaram uma das cenas mais icônicas desse filme. Os dois ficaram debaixo de um bote, de cabeça para baixo, e caminharam no fundo do mar, sendo que existia uma bolha de ar gigante para os dois respirarem e conversarem de boa dentro do bote que estava em cima da cabeça deles. Essa cena ficou clássica, né? Mais icônica. Bom, eu acho que todo mundo, acho que até veio para esse vídeo por causa dessa cena. Isso poderia acontecer na vida real? E eu já respondo para você, ó, jamais. Para começar, todo mundo que já entrou na piscina, né, ou no mar, já deve ter percebido que a tendência é a gente boiar. Mas por que a gente boia? A explicação para isso existe desde o século 3 a.C. Não estava lá. Quem elaborou essa ideia foi o matemático Arquimedes. E esse fenômeno que eu vou falar se chama Lei do Empuxo. Arquimedes, ele conseguiu entender que se alguma coisa flutua, é porque essa coisa é menos densa que a água. E se afunda é porque essa coisa é mais densa que a água. Simples. Se você ficar em pé dentro de um balde, você não vai boiar isso, porque teu corpo é mais denso que aquele tanto de água que está ali dentro do balde. Mas no mar ou na piscina funda é diferente. Isso porque o tanto de água ali é infinitamente maior que você. Então você boia. Deu para entender? Mas Peter, eles estavam segurando o barco, aí dá mais peso. É mesmo, pensa comigo. Barcos foram feitos unicamente para flutuar. Como que você vai tirar essa habilidade de um barco? O único jeito de um barco afundar seria se ele tivesse furado e cheio de água. Mas se ele tivesse furado e entrar água ali naquele espaço e a bolsa de ar já era. Não tinha ar para eles respirarem. Aí cheio de água, a densidade dentro do barco se iguala à densidade do mar e ele afunda. Mas o lance é que o próprio formato do barco faz com que ele flutue, tanto na posição normal quanto de cabeça para baixo. Então, se fosse fisicamente possível segurar um barco pesado daquele debaixo d'água por um instante, o mais provável é que o Will e o Jack fossem puxados para cima junto com o barco, principalmente porque supostamente tinha ar lá dentro. Ou seja, com mais ar dentro, o barco é menos denso e fatalmente ele ia flutuar, ia levar os dois para cima. E para terminar, aquela bolha de ar que eles criaram só pode ser feita com condições muito, mas muito específicas. O barco tinha que estar totalmente retinho e entrar na água de uma vez só. O que parece que não seria o caso, né? Já que o Jack e o Will têm tamanhos diferentes e várias vezes a gente vê o barco um pouquinho torto. Entortou, ia ser uma bolhazão de ar, você sabe disso. Mas não foi isso que foi feito. E sendo assim, fica claro que nessa parte também o filme forçou a barra e foi totalmente contra as leis da física. Mas essa cena foi, 10 total. Bom, depois de roubar o navio Interceptor, Jack e Will partiram para a Tortuga atrás de uma tripulação. E bem no início dessa cena, que mostra a cidade movimentada lá, passa um pirata com perna de pau. Essa é outra coisa problemática na vida real. Hollywood sempre fez a gente acreditar na ideia dos piratas amputados, né? Com perna de pau, mão de gancho, não é assim? Mas a realidade é muito mais complicada.
Perder um membro no século XVII, na maioria das vezes, poderia ser causado por uma doença, uma infecção, né? Um ferimento de combate. No século XVII, a medicina era mais próxima de como era na Idade Média do que na nossa medicina de hoje. Não existia antibiótico, anti-inflamatório. A penicilina, por exemplo, que foi o primeiro antibiótico que existiu, só foi criada na Segunda Guerra Mundial. Isso é uns 300 anos depois da época do filme. Então, na real, na maioria das vezes, quando era preciso amputar uma parte do corpo, as pessoas morriam ou pela perda de sangue ou pela infecção generalizada por causa das más condições de higiene. Então esse lance de perna de pau, que seria a prótese da época, significava um sucesso extremo depois de uma amputação. Mas a mortalidade das pessoas que passavam por isso era altíssima. Então era muito, mas muito raro de se ver. Continuando no filme, a tripulação do Pérola Negra chegou naquela caverna onde eles escondiam um tesouro imenso. Mas os historiadores acabaram com as nossas fantasias de piratas. Os piratas da vida real nem eram tão ligados assim em ouro. Na verdade, eles eram mais interessados em roubar cargas como, por exemplo, alimentos, armas, munição, suprimentos em geral. Até porque isso era muito mais comum de estar rolando por aí do que baús cheios de ouro e pedras preciosas, né? Isso é muito mais ilusão de Hollywood. Bom, o sangue da Elizabeth não funcionou para desfazer a maldição dos piratas do Pérola Negra. Logo depois rolou uma batalha naval caótica entre os piratas do Barbossa e a tripulação do Jack Sparrow. E no final o Barbossa venceu. Depois de toda a confusão, o Barbossa decidiu que a Elizabeth e o Jack iam andar na prancha e se jogar no mar. Mas será que esse lance de andar na prancha acontecia mesmo? Bom, na vida real o castigo de andar na prancha até existiu, mas isso raramente acontecia. Por quê? Porque ao contrário do que muita gente imagina, os piratas eles eram extremamente democráticos. Isso quer dizer que a tripulação inteira decidia junto tudo o que ia acontecer no navio, inclusive os castigos. Então não rolava igual foi ali na cena, do Barbossa simplesmente ordenando a Elizabeth e o Jack andar na prancha e era dito e feito, sabe? No mínimo teria que rolar um debate com a tripulação. Interessante essa, né? Os piratas eles eram muito mais civilizados do que a gente imagina. O Jack e a Elizabeth vão parar numa ilha e o Jack logo deu um jeito de localizar um tesouro enterrado. Bom, no caso não era ouro, era um carregamento de rum. Mas os piratas enterravam os tesouros? Pois é, como você deve imaginar, essa é mais uma mentira na cara dura. Os piratas eram fora da lei, se arriscavam muito. Então não faz sentido nenhum que eles largassem os tesouros deles por aí. Na verdade era o contrário, eles sempre levavam tudo que eles conquistavam com eles. Era inimaginável se separar de uma mercadoria roubada. Porque vai que outro acha e rouba, entende? Em toda a história só existiu um único relato de um pirata que escondeu o tesouro dele, em toda a história. O nome desse cara era William Kidd. E ele enterrou os frutos do roubo dele em Long Island, nos Estados Unidos. E essa foi a pior decisão da vida dele, porque toda a mercadoria foi encontrada pelas autoridades e ele foi preso por roubo. Então não, enterrar tesouros não era uma prática dos piratas. Continuando no filme, o Comodoro Norton resgatou Elizabeth e o Jack. Ela se comprometeu a casar com o Comodoro, mas isso porque ela queria salvar o Will, que estava sequestrado pelo Barbossa. Nisso, todo mundo voltou para perto da caverna onde estava o tesouro. O Jack chegou lá dentro, onde estavam o Will e o Barbossa. E no fim da luta com o Barbossa, ele deu o tiro que ele estava guardando na pistola justamente para matar aquele velho. Isso aconteceu justamente quando o Will devolveu todas as moedas para o baú e deu um pouco do sangue dele. E assim a maldição do Pérola Negra foi desfeita e todos os piratas, né, se tornaram mortais. Mas tem um detalhe muito importante aí. Entre o momento do tiro e a hora que o Barbossa começou a sangrar, se passam uns 15 segundos. E eles ficaram conversando enquanto isso. Mas olha só, o Jack disparou o tiro bem no peito do Barbossa do lado esquerdo. As chances de ter sido um tiro no coração eram gigantescas. Eu só não posso confirmar categoricamente, né, que foi exatamente no coração, porque eu não vi o raio-x do Barbossa. Mas tudo dá a entender que foi um tiro no coração. Se a bala tivesse passado antes da maldição ser desfeita, esse tiro não ia valer de nada para matar ele. Então quer dizer que, pela lógica do filme, o tiro foi dado depois que a maldição se desfez. Mas o lance, galera, é que a medicina calcula que leva de 10 a 15 segundos para a pessoa apagar completamente depois de um tiro no coração. Imediatamente depois de um tiro, a pressão sanguínea cai de um jeito brutal. Isso leva a pessoa a cair junto e começar a jorrar sangue absurdamente. A morte, nesse caso, só não é tão instantânea, porque o cérebro pode demorar alguns segundos a mais para morrer. Mas, mesmo assim, a pessoa é capaz de sentir muita dor nesses últimos instantes de vida. No filme, depois do tiro, o Barbossa agiu totalmente diferente de um baleado na vida real. Ele conversou normal, até tirou sarro da cara do Jack Sparrow. E depois que ele percebeu o tiro, ele ficou com uma expressão serena e disse que sentia frio. Só depois ele caiu no chão. O Barbossa poderia ficar consciente se o coração dele fosse deslocado para o lado direito do peito. Essa é uma condição muito rara que pode aparecer em uma a cada 12 mil pessoas. Outro detalhe mentiroso é que o sangue só foi começar a jorrar depois que o Barbossa abriu o casaco. Mas aí que tá, com tiro no coração não é só o músculo do coração que é danificado. Tudo ao redor é atingido.
Quer dizer que nervos e vasos sanguíneos, por exemplo, se rompem com uma violência absurda. Isso significa que a dor e o sangramento deveriam ser intensos desde o momento que a bala atravessou ele. E esse então foi mais um caso distorcido pelo filme Piratas do Caribe. E por fim, Jack Sparrow foi capturado e quase foi executado pela Marinha. Mas o Will e Elizabeth deram aquela força lá e ele fugiu dos guardas de Porto Real. E a fuga do Jack foi refazendo a queda que a Elizabeth teve lá no início do filme. A diferença é que o Jack caiu de cabeça na água e estava consciente. Mas isso é suficiente para sobreviver? A gente está falando da mesma altura, né? Na vida real, o recorde de salto mais alto caindo na água é de 58 metros. Esse recorde foi batido pelo atleta Laszlo Schaller, mas a gente já calculou a altura do forte até a água, que deve ter aproximadamente 125 metros. No caso da queda do Jack, o Johnny Depp pesava na época cerca de 20 quilos a mais que a atriz que fez a Elizabeth. Então a porrada ia ser maior. Mas o Jack caiu de cabeça. Pode ver no detalhe que a primeira coisa que encosta na água é a cabeça dele, ou seja, uma área menor do que se ele caísse, né, de costas ou de barriga. Por isso, mesmo nessas condições, é bem provável que o Jack tivesse sobrevivido a essa queda também. Galera, a gente sabe que na cultura nerd, ficção é ficção. Aliás, a cultura pop é ficção, é fantasia, a gente gosta demais disso. Isso aqui foi só uma brincadeira pra gente unir ciência, arqueologia e história junto com o universo nerdístico. Eu sei que às vezes fica loucura total, a gente não pode nem fazer isso durante o filme, né? Que se desliga do filme, mas aqui nesse vídeo fica legal. Então já comenta aqui outro filme, outra obra que você gostaria de ver aqui nesse quadro, Fato ou Ficção. Obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos sempre trazer pra vocês novos vídeos da cultura pop, trailers, filmes, animes, desenhos, filmes. É bom demais estar com você aqui. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!